E vamos a mais um Resumos de História, falando agora da formação do mundo moderno e da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. O processo de formação do Estado francês centralizado foi temporariamente suspenso em virtude do confronto com a coroa inglesa na Guerra dos 100 Anos, iniciada em 1337 e que durou até 1453, exatos 116 anos, entre indas e vindas. O conflito com a Inglaterra teve início quando Eduardo III, rei da Inglaterra, reivindicou o trono da França, interessado na próspera região têxtil de Flandres, no norte da França, e aproveitando-se da carência francesa de um herdeiro direto. As vitórias inglesas no início da guerra fizeram com que o norte da França ficasse sob domínio inglês. Para enfrentar os ingleses, o rei francês precisava ampliar seu exército e não tinha como fazer isso sem recorrer à nobreza, e por isso fez concessões a ela, diminuindo um pouco a centralidade do poder. As primeiras derrotas na guerra, a fome generalizada e a peste negra, acentuaram a crise que piorou as condições de vida no campo francês. A peste negra, que atormentou o continente europeu no século XIV, no período de formação das monarquias centralizadas, era também chamada de peste bubônica e transmitida por uma bactéria encontrada na pulga de ratos contaminados. Ela recebeu esse nome por causa das manchas escuras que surgiam no corpo das pessoas contaminadas. Em meados do século XIV, quando as condições de higiene, alimentação e moradia eram precárias, a doença se espalhou rapidamente e matou cerca de 1/3 da população europeia. Alguns historiadores falam em algo em torno de 25 milhões de pessoas naquela época. A desarticulação dos feudos, a guerra para a formação das monarquias centralizadas e a peste negra reduziram drasticamente a produção de alimentos, resultando numa fome generalizada. Foi nesse cenário que os nobres pressionaram os camponeses para o aumento da produção agrícola, mesmo em condições tão adversas. Essa situação provocou revoltas populares lideradas pelos camponeses contrários às pressões da nobreza. Essas revoltas ficaram conhecidas como Jacqueries, que em português equivale a João Ninguém. A partir do início do século XV, os franceses obtiveram vitórias decisivas liderados por uma jovem camponesa chamada Joana d'Arc, que se dizia enviada por Deus para guiar os franceses na expulsão do exército inglês. Sob o seu comando, os franceses obtiveram várias vitórias, contribuindo para que o herdeiro do trono francês pudesse ser coroado em Reims, segundo a tradição dos francos. Joana d'Arc foi aprisionada pelo Duque de Borgonha, que se opunha à coroa francesa, e entregue aos ingleses. Considerada herege por um tribunal eclesiástico, foi queimada na fogueira em 1431. A guerra continuou até 1453, quando os franceses expulsaram definitivamente os ingleses do seu território. A Guerra dos 100 Anos contribuiu para consolidar o Estado moderno francês e fortalecer
o poder do rei, construindo assim o caminho para o Estado absolutista francês.